Salve, salve, rapaziada! Começando aí mais uma edição do nosso podcast Go Olímpico, agora no YouTube, no nosso canal no YouTube. Aproveito para dizer, para compartilhar, para curtir, enfim, para se inscrever no nosso canal Go Olímpico no YouTube. Eu sou o Marcelo Lucena, estou ao lado aí da equipe Go Olímpico com o Murilo Galati, Vitor Minatel e também Gabriel Galati na coordenação das redes sociais. Muito bem, esse é o nosso segundo programa, episódio aí no YouTube, nosso canal. Não é isso, meu caro Murilo Galati? E temos aí um convidado também aí muito bom, que vai falar bastante sobre futebol. Na verdade, é um ex-atleta, não é isso, Murilo Galati? Está tudo bem contigo? Olá. Olá, Marcelo. Obrigado pela chamada. Boa noite a todos ouvintes, todos os telespectadores do nosso novo canal no YouTube do podcast Go Olímpico. Hoje aqui com Vitor Minatel, Marcelo Lucena, Gabriel Galati e o nosso entrevistado Pedro Silva. Vitor Minatel, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes. É uma honra estar aqui de novo, né? Segundo programa pelo YouTube. Já estamos a 20 programas também já no Spotify, crescendo. E é uma grande satisfação tê-los aqui. Agora, o entrevistado aí da semana é nada mais, nada menos que ele, o Pedro, que jogou no Palmeiras, jogou no Sport Portugal, jogou no Corinthians, jogou no Santos, jogou em vários times aí de muita expressão no futebol mundial. Muito obrigado, Pedro, por aceitar estar aqui. Como você está? Está tudo bem? Opa, tudo bem, pessoal? Boa noite. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigado mesmo. Para mim é uma felicidade muito grande estar aqui compartilhando um pouco do que eu vivi no futebol como atleta, agora em outra função também, né? Claro, dentro do futebol, que é uma paixão, não só minha, mas de milhões de brasileiros e da população que adora o futebol. Prazer estar aqui, né? Espero que seja aí uma noite agradável, um programa bacana, seja uma entrevista bacana para todos. Muito bem. Então, portanto, está aí Pedro Alves da Silva, nosso convidado especial. Pedro, hoje aí com 40 anos de idade, eu queria que tu falasse, Pedro, como a tua trajetória no futebol, né? A tua vida de atleta, agora a vida fora dos gramados, como é que está hoje a função que exerce. Mais uma vez, muito obrigado por atender o Go Olímpico Podcast. Show de bola. Então, eu sou de Brasília, né? Nasci em 81, né? Sou de uma família com 3 irmãos, onde os 3 também jogaram futebol, mas não conseguiram vingar, não conseguiram ir tão longe, assim como eu consegui chegar. Saí de casa com 13 anos, em 94, para o Atlético Mineiro, onde joguei 4 anos. Depois de muito tempo passando longe da família, longe dos meus amigos, dos meus irmãos, resolvi voltar para Brasília. Fiquei 6 meses, e aí onde eu mudei de vez mesmo e fiquei no Palmeiras durante 10 anos, onde fui para alguns clubes também aqui no Brasil e na Europa, né? Creio que foi uma carreira, não uma carreira brilhante, mas uma carreira onde eu consegui realizar todos os meus objetivos que eu tinha na minha vida, os meus sonhos. Acho que faltou um ali, mas na minha época foi muito difícil, que é a seleção brasileira, mas estava muito bem servido. Mas eu dos objetivos que tinha na minha vida, na minha carreira, que era o principal, era dar uma casa para minha família, eu consegui. E outros sonhos, outros objetivos que eu fui almejando e realizando ao longo da minha carreira. Algumas lesões também que me atrapalharam, mas é normal acontecer na carreira de um atleta. Mas eu acredito que foi sim uma carreira, para mim, vitoriosa, até por onde eu saí, da cidade onde eu saí, onde na minha época não tinha oportunidade nenhuma. Eu acho que muitos atletas ficaram para trás na minha época, né? Hoje, é claro, o mercado abriu muito. Hoje tem vários observadores aí espalhados pelo Brasil. O Vitor sabe disso, né? No futebol brasileiro hoje nós temos milhares de observadores, então fica mais fácil. Na minha época eu teria que sair de Brasília para fazer avaliação. Enfim, foi uma carreira brilhante para mim no sentido de realizar meus sonhos, né? Hoje eu trabalho com uma empresa que agencia atletas. Também sou treinador formado pela UEFA, né? Fiz um curso lá em Portugal, onde fiquei 8 anos como atleta e como treinador também. Depois foi quando eu comecei a trabalhar com atletas aqui no Brasil. Tem uma escola de futebol do Esporte Clube de Portugal, um clube onde eu tenho uma parceria. E já temos 2 atletas também que foram para lá, indicados, e graças a Deus tem dado certo. E hoje nessa nova função como agenciador, né? Num trabalho de assessoria, que não é fácil. O Vitor sabe disso aí também. Não é complicado trabalhar com crianças, trabalhar com atletas.
mas é gratificante porque é o que eu gosto de fazer, é o que eu escolhi fazer, e ao longo do programa eu vou contando um pouquinho mais. Show de bola. Aliás, Pedro, o que é interessante é que tu passou por Palmeiras, Santos e Corinthians, né? Os rivais aí da capital, quer dizer, Santos ali que faz parte de São Paulo também, mas enfim, do futebol paulista. Revelado no Palmeiras, como é que foi essa passagem pelo timão, assim, pelo Corinthians? Teve alguma animosidade por parte da torcida? Enfim, como é que foi a passagem pelo Corinthians? Aliás, foi até no ano do rebaixamento do Corinthians, né, em 2007. Foi. Eu acho que eu joguei 7, 8 jogos pelo Corinthians, né? Na verdade, eu tive um problema de contrato ali com o Vanderlei Luxemburgo no Santos. A gente, na época, trabalhava com o mesmo empresário, que era o Ranfiger. E o meu contrato com o Santos foi um contrato de risco, porque eu tinha acabado de voltar de empréstimo para o Palmeiras e tinha mais só 6 meses de contrato. E o Vanderlei acabou me levando para o Santos, um contrato de risco, onde, graças a Deus, as coisas correram muito bem, né? Meu contrato com o Santos era um contrato de 1 ano, que a multa era muito baixa. E as coisas correram tão bem que logo no segundo mês de Santos eu recebi, acho que 2 ou 3 propostas. Eu não, o Santos, né? E aí acabou que o clube veio para fazer uma renovação de contrato. E aí, assim como o Vanderlei Luxemburgo aproveitou a situação que eu não estava tão legal, não estava tão bem, até pelo fato de ter voltado de uma lesão, me fez um contrato muito baixo, um contrato de risco, eu só recebia se eu jogasse. E como as coisas correram muito bem, então era hora de eu dar a volta por cima, né? E aí eu fiz uma proposta muito alta mesmo para o Santos, e o presidente acabou aceitando. Só que o Vanderlei Luxemburgo não aceitou a proposta, pelo fato de eu ter 2 meses de clube e ganhar muito mais do que outros atletas que já estavam lá 2, 3 anos. Foi isso que ele me comentou na época. Mas é claro que a preocupação era comigo, minha família, não com quem já estava lá 3 ou 4 anos. Acho que cada um tem um contrato de acordo com o que vem desempenhando. E nessa altura eu aproveitei a situação que eu estava bem. E aí foi onde começou um clima muito chato, um clima complicado. O Vanderlei já acabou me afastando. E aí, quando me afastou, alguns clubes já entravam em contato comigo, né? Que já sabia do meu contrato. Corinthians foi um deles. E eu acabei de falando aqui para vocês que eu tinha meta e tinha sonhos na minha infância, quando era criança. E um desses sonhos era sempre jogar no Corinthians e Flamengo. Flamengo é o time do meu coração, que eu sou torcedor desde criança. E o Corinthians era um sonho porque eu, quando era criança, assistia muito jogo do Corinthians, quando passava, acho que na Band ali, eu era muito fã do Neto. Então eu tinha aquela obsessão de jogar no Corinthians, né? E logo em seguida eu consegui resolver essa situação com o Santos, de contrato, né? O Santos acabou aceitando a proposta. Mas aí ficou um clima chato entre eu e o Vanderlei, a gente acabou, enfim, rescindindo o contrato, porque até por trabalhar com o mesmo empresário, com o Ranfiger pediu para sair. E aí foi quando chegou a proposta do Corinthians, a gente estava negociando a minha volta para o Palmeiras tinha feito uma proposta, ninguém sabia, só eu e o Ranfiger. E aí, cara, não sei o que aconteceu, alguém do Corinthians ficou sabendo, o Corinthians fez uma proposta muito boa. E eu briguei, cheguei a falar com o Ranfiger, eu cheguei a ficar 1 semana direto no escritório falando para ele que era um sonho que eu tinha de jogar no Corinthians, mesmo sabendo que o contrato era de 1 ano, o Palmeiras era 5 anos, tinha feito a proposta, mas foi um desejo, um sonho de criança, então eu acabei indo para o Corinthians, onde eu cheguei e para mim foi uma decepção, porque eu cheguei lá, foi quando a MSI foi embora, o clube não tinha nada, era um grupo limitado, não tinha jogadores com tanta qualidade. Você vê aquele ano do 2007, quando eu fui para o Corinthians, o melhor jogador do Corinthians daquele ano era o William, está no Arsenal hoje na Inglaterra, tinha apenas 17 anos e era o principal jogador do elenco, né? Você imagina. Então, no meu 5º jogo, eu chamei o Paulo César Capejano, que era o treinador na época, e falei, professor, eu vou embora, não quero ficar mais. Eu vim para cá, me ofereceram muitas coisas, mas até agora não cumpriram nada, eu tenho uma proposta para sair, eu quero ir embora. E o Capejano, um cara muito inteligente, um cara sensacional, falou que me liberaria se eu tivesse mesmo essa proposta, e a proposta era do Sport Portugal, mas eu deixei bem claro para ele que a minha intenção de sair era pela questão de não cumprir com o contrato, e acabou que consegui realizar o sonho, mas não foi um período bacana. O Corinthians naquele ano caiu, né? Foi o primeiro rebaixamento do clube e o único, mas o importante foi que eu realizei meu sonho, né? Na época que eu saí do Corinthians, o time estava até jogando bem, tinha um grupo muito limitado mesmo, muito limitado, mas estava bem na competição. Depois aconteceu o que aconteceu, eu fiquei sabendo depois, aconteceu muitas coisas em questão de vestiário, né? O Vampeta também tinha voltado naquela época,
muitas confusões dentro do vestiário, com o Felipe Goleiro, que é um grande amigo, que eu tenho um grande irmão. É um cara difícil para lidar com ele. Então, você joga em um time grande assim, você às vezes não vai para fora, mas é muito ego dentro do vestiário. Um quer ter o relógio melhor do que o outro, um quer ter, às vezes, um carro melhor do que o outro. Então, cara, eu e o Finazzi eram os que tinham um carrinho mais simplesinho. Cada um tinha um Fiesta. O meu era preto, o do Finazzi era branco. Então, a gente estacionava lá, aí chegava o Nilmar, estava na época no Corinthians, o Nilmar. Pô, o Rocha estava no Corinthians nessa época, mas estava treinando separado. Pô, os caras chegavam de X5 naquela época, né? X5 naquela época era caríssimo. E aí eu e o Finazzi brincava e a gente, pô, vamos estacionar o carro lá na frente para os caras não verem que é nosso, né? Estacionava lá junto com os treinadores. Mas foi bom, cara. Foi uma passagem assim que foi um sonho. Até hoje eu agradeço muito. Pô, tem pessoas lá, inclusive falei com o pessoal hoje, com o Alex, que é o coordenador lá do Corinthians hoje. Até falei para ele que quero uma camisa do Corinthians, porque eu não consegui guardar nenhuma. Mas foi mesmo um sonho de criança. Por eu ter ido para o Corinthians, foi um sonho de criança. Muito bem, tá aí Murilo Galati, as histórias do futebol, a trajetória do nosso convidado Pedro Silva, o ex-lateral, hoje observador técnico, enfim, treinador UEFA, e que teve o sonho aí realizado de jogar no Esporte Clube Corinthians Paulista e também com passagens aí por Palmeiras, Santos, enfim, futebol internacional. Murilo Galati. Bacana, já começou bem, né, o Pedro, com as suas histórias. Muitos nomes aí, ele citou Luxemburgo, Nilmar, Roger, Carpegiani, né? Sem dúvida alguma, uma carreira muito boa, de muita relevância em grandes clubes do Brasil e até a passagem pelo Sporting em Portugal. Pedro, em cima disso tudo que você citou, eu queria entrar num assunto com você. Você falou para a gente aqui em off, mais cedo, que você chegou ao Palmeiras em 99 para fazer avaliação, para fazer teste, não é isso? Como é que foi chegar no Palmeiras, que naquele ano seria campeão da Libertadores e tinha um dos elencos mais caros do Brasil, o Parmalat investindo pesado naquele título, né? Um time que já vinha sendo campeão em 98, 96, 94, ganhando praticamente tudo que disputou no Brasil. E chega o Pedro de Brasília, um menino novo, com sonhos, para tentar cavar um espaço naquela base ali e até no profissional, coisa que você foi conseguir 3, 4 anos depois da sua chegada ao Palmeiras. Como é que ficou a cabeça do Pedro? Como é que era a expectativa e aquela ansiedade de, vamos dizer assim, vingar no futebol brasileiro? Então, eu falei que do Corinthians que foi um sonho que eu tive de jogar no Corinthians. E antes de eu ir no Palmeiras, eu estava no Corinthians fazendo avaliação através de um empresário lá de Brasília. Eu fiquei no Corinthians 1 mês fazendo avaliação e minha última semana de avaliação foi treinando contra o profissional. Só que quando eu comecei a jogar, eu jogava de meio atacante. Eu fui cair para lateral com o Vanderlei Luxemburgo, né? Não tinha lateral, pediu para ir, fui e nunca mais saí. Então no Corinthians eu estava fazendo avaliação como meio atacante. E na última semana de treino minha, que eu achava que ia ser aprovado, eles me colocaram lateral esquerdo. Uma posição que nunca tinha jogado. Se tivesse sido lateral direita, não sei. Mas me colocaram de lateral esquerdo, né? Então foi uma semana horrível. Não tinha experiência nenhuma de jogar de lateral. Mas eu fiquei 1 mês no Corinthians, não fui aprovado, fui reprovado. E uma coisa que eu conto para todos os meus amigos aqui, para os meus atletas aqui da escola, para os atletas da agência que a gente trabalha aqui, eu falo para eles que quando às vezes não corre bem um treino, um jogo, mas que já trabalham nos clubes hoje, cara, tem que dar graças a Deus, porque imagina a quantidade de sonhos hoje, de garotos que têm o desejo de estar no clube, só de estar no grupo é um sonho deles, né? Eu tenho muitos aqui. E eu lembro que quando eu cheguei no Palmeiras, eu cheguei assim meio que desacreditado, porque eu não passei no Corinthians e todo mundo falava que o Palmeiras tinha uma base muito boa. E eu cheguei no Palmeiras, tinha outro atleta na minha posição, ele era 1 ano mais novo. Mas foi, assim, 2 semanas que eu fiz espetacular, muito boa mesmo. O treinador que me aprovou, na verdade, quem me aprovou foi o Murtosa, né, que era auxiliar do Filipão. O Murtosa foi no vestiário lá e pediu um atleta para treinar e não tinha ninguém. Como eu chegava bastante cedo, o teste ele tem que chegar sempre mais cedo que todo mundo, né? Então, eu almoçava e já ia direto pro CT, né, pra Barra Funda. E ficava ali esperando horas e horas para entrar, e eu entrava, ficava sempre no vestiário ali, conversando com o roupeiro. Foi onde o Murtosa entrou. Falou assim, preciso de um volante para treinar ali no profissional. Não tem ninguém, não chegou ninguém. O roupeiro, não, só chegou esse menino aí. E o Murtosa, você joga de quê? Eu falei assim, eu jogo de volante.
Mentira, eu jogava de volante nada, eu jogava de meio atacante. Então vamos lá treinar lá. E aí eu fui. Eu acho que era o Roque Júnior, estava lesionado, eu estava voltando de lesão. E aí eu fui. E assim, acabou o treino correu muito bem mesmo. Eu lembro que eu treinei do lado do Roque Júnior. Eu acho que era, não sei se era o Donizete Pantera, estava nesse ano. Não, o Donizete Pantera foi depois, bem depois. 2001. Foi isso. Não, foi em 99. Foi o Roque Júnior, não lembro quem eram os outros que estavam ali. Tinha César Sampaio, tinha Galeano. César Sampaio, Galeano. Silva, Pedrinho. Timaço. Não, o Pedrinho foi depois também. Pedrinho foi depois. Não, o Pedrinho antes, o Moreninho que jogou no Santos também. Sim, isso. E aí, cara, o treino foi muito bem e o Murtosa me agradeceu. Obrigado, garoto. Fez um treino muito bom. Quanto tempo você já tá aqui no Palmeiras? Eu falei, não, eu tô fazendo teste aí. Essa aqui já é minha segunda semana. Você tá fazendo teste? Eu falei assim, não, então pode falar pro treinador lá que você tá aprovado. Fala, quando chegar lá, fala pra ele vir conversar comigo. O Murtosa falou isso. Então quer dizer, eu fui aprovado pelo Murtosa, né? Auxiliar técnico do Filipão. Se naquele momento no vestiário eu tivesse falado que não sou volante, não, eu jogo de meio atacante. Eu não sei se hoje não, né? Não sei se eu teria tido uma sequência no Palmeiras, né? Porque tinha um atleta mais novo do que eu na mesma posição, um ano mais novo. E, cara, foi muito bom, para mim foi maravilhoso ser aprovado pelo Murtosa. E aí eu quero voltar na situação do Corinthians, né? Quando eu fui contratado pelo Corinthians, eu fui na sala do cara que eu sei que é o papel dele, que me aprovou, que me reprovou, desculpa. Eu falei, cara, não me aprovasse aqui, agora eu vim contratado pelo Corinthians, gastar dinheiro comigo. Jogou na cara. Mas falei brincando com o cara, né? Coisa do futebol, eu entendo perfeitamente. Mas foi no Palmeiras ali. Hoje, para mim, eu tenho uma gratidão muito grande com o Palmeiras, todo mundo sabe disso. Eu tenho uma relação muito boa com o João Paulo, ali, o coordenador da base, com o Douglas. Ele sabe a gratidão que eu tenho, porque o Palmeiras realizou o maior sonho que eu tinha na minha vida, o Palmeiras realizou, que foi dar uma casa para minha família, no meu segundo contrato. Então, o Palmeiras hoje é como se fosse, para mim, minha segunda casa, né? Eu tenho atletas hoje que jogam lá no Palmeiras, inclusive a gente está fazendo transferência de um para lá agora, de outro atleta, né? Então, o Palmeiras hoje é um clube que eu me identifico muito, né? Por ter feito o que fez, mesmo ter jogado no Corinthians e no Santos, é um clube que sempre me respeitou. As pessoas trabalham ali dentro hoje, da minha época, eu mantenho um contato até hoje, né? Imagina, muitos anos se passaram e a gente tem um contato até hoje. Isso para mim é muito gratificante. Vamos dizer assim que o Pedro estava no lugar certo na hora certa, né, Pedro? Sem dúvida, foi Deus, cara. Foi o que eu falo, né? O futebol ele causa muita surpresa na gente e nós temos que estar sempre preparados, né? Para quando aparecer a oportunidade, a gente agarrar com unhas e dentes, porque é uma em 1 milhão, a gente não sabe quando que vai aparecer outra. Então, preparado sempre, e o pessoal que quer trabalhar com futebol, treinador, preparador físico, até atletas, né? Estejam focados, preparados sempre, que uma hora bate na tua portinha aí e a tua chance vai aparecer, né? Verdade. Você citou 2 vezes aí o grande professor Vanderlei Luxemburgo, no Palmeiras, no começo, depois no Santos, que ele te levou para lá, certo? Apesar do que você já contou para a gente, na questão do problema, do salário, de não renovar no Santos, Luxemburgo foi o melhor treinador que você trabalhou? De campo, treinador estrategista, aquele que realmente faz a diferença na beira do gramado? Aqui no Brasil, sem dúvida, foi ele. Para mim, o cara... Ele tem uma coisa que é muito boa, né? Ele tem uma liderança muito boa. Ele tem um respeito, né? Mesmo a gente sabendo que hoje ele não está tendo uma sequência, né? Tá vindo outros treinadores mais jovens e com outra metodologia, com outra mentalidade. Mas o Vanderlei, sem dúvida, eu acho que ajudou muito ele, foi a liderança dele no vestiário, né? Não é fácil lidar com grandes nomes num clube. Por exemplo, a gente pegou um Santos com o Zé Roberto, um Fábio Costa, Maldonado, Antônio Carlos Zago, que hoje é treinador, Kleber, lateral esquerdo. Você pega um grupo desse, Jonas, que não jogava tanto e hoje é um dos maiores ídolos lá em Portugal. Era um grupo difícil, porque eu convivi com eles lá dentro do vestiário, era complicado. E, cara, o cara tinha uma força dentro do vestiário impressionante. A liderança dele, eu acho que foi fundamental porque ele é hoje, né? E ele sempre apostou nos jovens, né? Eu lembro que
tanto no Palmeiras, quando ele chegou lá, e no Santos, ele dava muita oportunidade para os atletas da base. E o Vanderlei, sem dúvida, aqui no Brasil foi um dos grandes treinadores que eu trabalhei, se não o melhor, né? Eu também trabalhei com o Muricy Ramalho há pouco tempo, mas é um cara espetacular. Inclusive, encontrei com ele há uma semana atrás. Cara maravilhoso também para trabalhar com ele, uma liderança muito boa. Mas o Vanderlei Luxemburgo, sem dúvida, penso que foi o melhor, sim. Aqui no Brasil foi ele. Você já pode perceber a carreira do Pedro aí, o conhecimento e a experiência que ele tem no futebol, né, Marcelo e Vitor? Porque ele começou no Palmeiras com simplesmente Filipão. Depois ele passou pelo Santos e trabalhou com o Luxemburgo. Trabalhou com o Muricy e trabalhou com o Carpegiani. Pô, se o cara desse não entender um pouquinho de futebol, né, Pedro? Ele foi aprovado pelo Murtosa. Tá na profissão errada. Então, Murilo. Então, Pedrão, você deve ter jogado com vários jogadores aí fenômeno, né, cara? Como você jogou em Santos, Palmeiras, Corinthians, você jogou no Sport Portugal, que é um baita clube lá na Europa. Você deve ter jogado com várias figuras aí, várias feras do futebol. Tem uma aí que você fala, pô, eu joguei com ele e eu tenho a maior gratidão de ter jogado com esse cara, porque esse cara é embaçado, esse cara é fenômeno, esse cara é fera. Tem um cara que você pensa assim? Pô, cara, tem. É assim, ó, o cara, pra mim, ele foi fenômeno, né? É um grande amigo, eu conheci ele em 2004. A gente tinha uma amizade dentro e fora de campo muito grande. Minha família era muito próxima da família dele. Ainda é, né? Que é o Kleber Santana. Infelizmente, perdeu a vida no acidente lá com a Chapecoense. Foi um cara, sem dúvida, assim, que a gente um chamava o outro de irmão. A gente sempre estava um na casa do outro. Em Santos, praticamente, a gente estava quase todos os dias, eu na casa dele, na minha casa. A gente praticamente jantava quase todos os dias junto. A gente concentrava junto, no avião, na viagem, tudo quanto é lugar, a gente estava sempre junto. É um cara, também uma carreira brilhante que teve. Jogou na Espanha em alto nível, no Atlético de Madrid, o Osasuna. Teve uma carreira brilhante aqui no Brasil. Um cara muito focado. E um cara do bem, um cara que ajudava todo mundo. Acho que isso foi uma coisa que me identificou muito com ele. O Zé Roberto também é um cara... Pô, o cara me ajudou muito, cara, aquele cara. Foi um dos caras que me abraçou muito, assim, quando eu tive um problema com o meu contrato. Ele, inclusive, chegou a falar assim, irmão, se você precisar de alguma coisa... O Zé Roberto do Santos, que jogou no Santos o Zé e no Roberto, Palmeiras. do Palmeiras, esse mesmo. Tá. O Zé Roberto foi brilhante também, cara. Ele me abraçou, ao contrário de alguns ali que ficaram... Mesmo sabendo que eu não estava errado, deixaram de falar comigo em alguns momentos. O Zé Roberto chegou a me oferecer ajuda financeira. Não precisava, mas chegou a me oferecer até carro. Falou, irmão, se você precisar de alguma coisa aqui, eu sei que você está com o empresário e tudo. E a gente trabalhava com o mesmo empresário, o Ranfiga também, trabalhava com ele. Mas o Zé Roberto, o Kleber Santana, cara, para mim, e o Carlos Saleiro, que é um português, que jogou comigo no esporte. Acho que essas três figuras, para mim, foram fundamentais na minha carreira. Eu falo assim, gratidão mesmo, cara, que me ajudaram, que deu para ver que tava do meu lado. Esses três aí, sem dúvida. E você vê assim a diferença, como você jogou lá no Sport de Portugal e jogou aqui no Brasil. Você já jogou em outros clubes lá da Europa, não jogou? Ou foi eu joguei no Portimonense, joguei na Acadêmica de Coimbra. Então, você já jogou três clubes portugueses. Isso. Você vê uma diferença muito grande do futebol português naquela época para o futebol brasileiro? Naquela época e agora, você vê ainda essa diferença? Pelo que você vê assim de fora. Em termos de qualidade, você fala? Qualidade. Qualidade? Assim, qualidade, eu acho que o futebol português hoje na Série A, eu acho que ele está um pouco à frente. Em termos de qualidade. Eu acho que hoje. Antigamente, acho que não. Antigamente, a gente olhava aqui no futebol brasileiro, você via muitos craques jogando, né? Hoje eu posso estar enganado, mas é uma opinião minha e eu converso com muitos amigos do futebol. Vocês também falam de futebol, vocês convivem com futebol, vocês sabem. Me fala hoje, você cita aí 5 atletas jogando no futebol brasileiro hoje que você pode falar, é craque. Não tem, cara. Você fala assim, ó, porra, aquele ali é craque. Não tem. Antigamente você não consegue comparar, né? Você não consegue comparar com os caras, né, do passado, pô. Sim, eu tava conversando com um amigo meu ontem, que é empresário também, ele tem alguns atletas lá no Atlético Mineiro, a gente tava falando sobre isso. Você olha o São Paulo da época do Muricy, cara, que time massa aquele, não perdia pra ninguém.
Você olha o Corinthians na época do Tevez, timaço. Você olha o Palmeiras hoje, beleza, tem um timaço. Mas me fala aí 5 craques jogando futebol brasileiro hoje. É difícil, cara. Tem. Mas apesar que Portugal, hoje eu falo que Portugal está um pouco melhor pela questão da qualidade de outros atletas de outros países que estão atuando lá hoje. Agora, em outros aspectos, acho que Portugal está muito mais à frente a organização, somente de clube, assim, de vestiário, cara, sem dúvida, muito à frente. E teve também 2 treinadores aí recentemente aqui no Brasil, que é o Jorge Jesus e o Abel Ferreira, que eles chegaram aqui e praticamente dominaram aqui no Brasil. Claro que o elenco deles também é um pouquinho superior, mas você vê também os treinadores acima dos brasileiros? Cara, eu vou falar pelos portugueses que eu conheço. Inclusive, eu conheço o Abel, nós jogamos juntos 3 anos no esporte, o Abel, grande amigo também, que eu tenho um respeito muito grande por ele. Você jogou com o Abel Ferreira? Jogamos juntos 3 anos no esporte, o Abel. E um cara... Quando eu cheguei no esporte em 2007. Naquela época, o Abel já fazia curso para treinador. E eu lembro que os caras no vestiário brincavam com ele, o Lietz, o Anderson Pogba, o Fábio Rochenbach. Para logo de jogar futebol, vai logo ser treinador. Pô, brincadeira, eu nunca vi isso, o cara querer estudar para ser treinador. E isso o cara... Não, eu tô falando sério, zoava o Abel lá atrás, cara. E hoje você vê o que o cara se tornou. O cara ele fazia aula com o Paulo Bento. Paulo Bento, que era o nosso treinador lá no esporte. Veio aqui pro Cruzeiro. E eu fui um dos também que falava, pô, Abel, cara, tu é novo ainda, já tá estudando para ser treinador. E ele falava, não, Pedro, a gente já tem que se preparar agora, porque lá na frente eu não vou precisar estudar para fazer curso treinador, então já vou concluir agora, e lá na frente eu vou precisar fazer só alguns cursos para manter ali minha carteira de treinador. E o cara que Mas o Abel já era um líder já dentro do vestiário, lá no esporte, ele era um dos capitães. O treinador sempre escolhia 5, ele era o quarto ou era o quinto, o Abel. Sempre foi um líder. Uma coisa que eu vejo que o português tem, o treinador português, que eu conheço, que eu trabalhei com muitos, o treinador português, ele tem uma liderança muito boa, cara. Ele tem uma liderança, ele sabe conviver com aquele atleta que não tem bagagem e com aquele atleta que já ganhou tudo. Ele sabe conviver. Ele sabe chamar a atenção daquele que tem um peso enorme no clube e ele sabe chamar a atenção daquele que não ganhou nada ainda, que é um menino, mas trata da mesma forma. Acho que a diferença é essa. E quando o Abel chegou aqui, eu fui o que falei que o Abel acho que ia ter problema com o Felipe Melo. Não tem nada, o cara tem amizade com todo mundo. Sim. O que ele fez agora no último jogo, Corinthians e Palmeiras, que ele abraçou o Luiz Adriano e falou para a câmera, isso aqui é o Luiz Adriano. O Jorge Jesus também, não trabalhei com ele, mas joguei contra ele várias vezes. Todo mundo falava, pô, o cara é maluco de treino. O Jorge Jesus, em Portugal, ele é falado como o senhor da tática, né? Lá em Portugal. Então, eu acho que o pessoal os treinadores portugueses hoje estão à frente dos brasileiros. Eu acho que estão. Eu vou concordar contigo. Eu tenho um amigo lá em Portugal, hein? O Marcelo tá lá em Portugal, o Marcelo Bezerra aí. E, cara, eu realmente vejo que até no falar, na educação, isso aí conquista o vestiário. Isso aí você vê muita diferença de um treinador brasileiro na hora de falar no vestiário e de um treinador português. E a oratória do cara, dos portugueses em si, eu gosto muito. Eu acho que eles falam muito bem e isso aí dá confiança para o jogador, porque você confia no que o treinador está falando. Eu gosto muito dos treinadores europeus, principalmente os portugueses, que para mim é um dos melhores do mundo. Marcelo, você viu essa resenha aí? O que você achou? Pois é, Minatel, eu estava aqui pensando, né, na carreira do Pedro, que ele passou de jogador, fez o curso UEFA, não é isso, Pedro? A treinador, agora está observador técnico. Como é que foi essa transição? Foi mais ou menos planejada? Tu já imaginava fazer esse curso UEFA também? Qual a tua avaliação desse curso UEFA, Pedro? Você está em Portugal agora? Estou em Portugal. Quanto tempo você está em Portugal? Cheguei em janeiro de 2020, um pouco antes da pandemia. Ah, tá. Você já ouviu falar no Vitor Oliveira, o treinador que faleceu? Não. Você ouviu falar dele? Depois você pesquisa aí. Eu ia falar dele. Depois você pesquisa sobre ele. Se tiver a oportunidade de conversar com alguém, pergunta sobre ele. Até o José Mourinho fala muito dele. Infelizmente, ele faleceu com vítima de infarto, né? Caminhando com a esposa. Para mim, e acho que para muitos portugueses, até o Jorge Jesus falou dele,
foi sem dúvida o melhor treinador português na história do futebol. É um cara espetacular. Não trabalhou em time grande porque não quis. Ele sempre trabalhou em time da segunda divisão para subir para a primeira. Ele tem recorde de subida em Portugal. Acho que subiu 16 vezes para a primeira divisão. Então eu ia falar dele, mas você tá aí, você pode pesquisar. Um cara espetacular. Infelizmente hoje não está aqui com a gente, mas o Mourinho sempre fala bem dele. E agora falando do... Cara, não tinha expectativa nenhuma. Nunca passou pela minha cabeça. Sinceramente, quando eu jogava... não sabia se ia ser treinador, eu sabia que ia trabalhar no futebol, mas eu não, cara, nem imaginava. O que eu estou fazendo hoje, não imaginava fazer. Hoje eu tenho aqui projetos de escola de futebol, do esporte, é um clube parceiro que eu tenho também. É um clube, poxa, não tem nada para falar do clube, acabou de ser campeão. É um clube que dá toda a assistência para a gente aqui no Brasil. Tudo é tudo oficial do clube. É um projeto espetacular. Nós temos autorização para fazer tudo relacionado ao esporte aqui no Brasil. Então, através do Portimonense, o último clube que eu joguei, foi onde me interessei mesmo por entrar nessa nova caminhada de treinador. Eu era auxiliar técnico, né, do profissional, onde a gente acabou conseguindo ser campeão em 2016, acho, não lembro. E aí foi quando eu comecei a fazer o curso, né? O curso é totalmente diferente aqui do Brasil, da CBF, totalmente diferente. Cada nível em Portugal são 2 anos para concluir cada nível. É 1 ano de aula teórica e 1 ano na prática. Então, não desmerecendo aqui, claro, né? Até porque eu desejo fazer aqui também, mas acho que é o que cada país aqui tem a sua maneira de levar a organização do futebol. Em Portugal, cada nível são 2 anos, muito difícil, muito complicado. O cara acha que jogou futebol, ele acha que sabe tudo. Não, pelo contrário, aprende muita coisa. Eu aprendi muita coisa no curso, cara. Eu tive aula com grandes treinadores aí portugueses. Eu tive aula com professores, cara, os caras inteligentes demais. Até mesmo o pessoal que estava fazendo o curso com a gente, se eu não me engano, acho que eram 30 treinadores. Pô, cara, você viu um nível assim espetacular dos caras fazendo treinos, os caras conversando, a comunicação muito boa, os caras sabiam muito, na verdade tudo que eles falavam, eles sabiam o que estavam falando sobre futebol. É um curso muito bacana. Como eu falei, achava que sabia de tudo e teve um dia que o professor me fez uma pergunta ali, cara, me arrebentou todo, foi onde eu baixei minha bola, falei, poxa, acho que eu tenho que saber que eu estou aqui iniciando uma nova etapa na minha vida. Vou esquecer minha carreira de atleta profissional, vou entrar numa nova etapa agora e quero aprender. E, cara, foi assim, foram 2 anos muito bom, aprendi muito. E depois, cara, trabalhei com 2, 3 treinadores lá em Portugal, foram 3 anos assim que eu posso falar que hoje muitas coisas que eu implemento aqui na escola com nossos atletas, até mesmo os atletas da nossa agência, foram muitas coisas que eu aprendi em Portugal. Falo com frequência com alguns treinadores, com alguns amigos, né? Eu mantenho essa relação até para a gente estar sempre atualizado, que é importante. Mas, cara, foi sem dúvida assim onde abriu minha mente para mim trabalhar como treinador e seguir minha carreira. Eu quase assumi aqui o Sub-15 do Figueirense 1 ano, estava em negociações, acabou que não assumi por causa da pandemia, veio tudo isso daí. E aí veio onde a questão da agência, né, de atletas. Saiu um atleta meu aqui da escola, ele foi para o Internacional, onde eu que levei ele e acabei apresentando um empresário para ele e as coisas não correram bem. E aí depois apresentei outro que foi para o Flamengo, também não correu bem e acabei perdendo esse menino do Flamengo para outra empresa. Foi onde eu reuni com algumas pessoas, falei, vamos abrir uma empresa, eu vou me afastar um pouquinho mais da função de treinador, vou ficar mais na função de agenciamento, já que eu conheço muita gente, muitos ex-atletas, muitos diretores de clubes, tenho portas abertas a alguns clubes, então vou começar a levar alguns atletas para fazer avaliação, quem sabe a gente não tem uma carreira boa e também com o futebol, né? Porque espaço tem para todos e muitos atletas, né? Nossa, a gente tem hoje no futebol brasileiro, meu Deus, todo dia aparece um aqui na nossa agência e atletas com qualidade. Então, esse atleta, graças a Deus, está com a gente, né? Do Internacional, ele está indo para o Palmeiras agora transferido. Hoje nós temos 16 atletas na empresa, os 16 estão em grandes clubes no Brasil. Todos os atletas que trabalham com a gente há 6 meses estão
estão tendo toda a assessoria, a gente dá todo o suporte, né? O Vitor sabe, trabalha com isso também. A gente sabe como é que é os atletas. Tem alguns atletas que têm um vício muito grande, os caras querem tudo, os caras querem até, se brincar, eles querem até tua casa, né? Então o cara tem que ter um controle, tem que saber lidar com isso. Graças a Deus eu joguei, eu sei como é que funcionam essas coisas. Então, acredito que tem muito ainda para aprender. Eu hoje tenho relação com muitos empresários, parceria com alguns, né? Relacionamento é importante, e parcerias também, você não consegue ir sozinho. E buscando ainda muito mais. É claro que a gente quer buscar parceria com pessoas sérias, com pessoas que realmente estão no mesmo caminho que o nosso, para ajudar os atletas, que é claro, eu quero ganhar dinheiro, quero, né? Eu não vou gastar e não ganhar nada lá na frente, mas com o tempo, vai passando, a gente vai caminhando junto com os atletas. Eu quero ganhar o que é meu, né? Eu deixo bem claro para as famílias, eu quero o que é meu, eu quero. Não quero o que é do atleta, a parte dele é dele, da família dele. E a gente trabalha nessa linha. Só para reforçar, Pedro, tu fez algum curso para ser observador, tipo empresário, ou foi uma coisa natural, foi através dos conhecimentos? Não, foi através dos conhecimentos. Eu fiz um curso com o pessoal do esporte, tá? Eu fiz um curso com eles. Eu não tive a oportunidade de fazer ainda aqui o da CBF, mas eu vou fazer sim. Mas foi mais pela questão do conhecimento, né? Hoje muitos clubes que nós temos atletas abriram as portas para a gente, né? A maioria dos nossos atletas são aqui do nosso projeto, onde tem muitos ainda para a gente caminhar. A questão da pandemia atrapalhou muito, mas foi mesmo assim pela questão do conhecimento com os clubes. Mas ainda eu preciso fazer gestão, fazer curso de gestão na CBF, né? O que for para fazer para a gente evoluir e melhorar, né? A gente, como eu falei, às vezes o cara está no futebol e acha que sabe tudo, né? Não, a gente tem que estar por dentro do que acontece, né? Hoje é uma área totalmente diferente. Eu conheço um pouco, já assinei vários contratos, né? Sei mais ou menos ali como funciona a questão de negociações. Não sei tudo, como eu falei, quero aprender e vou aprender, vou buscar aprender sempre. Mas a nossa intenção é fazer cursos, buscar evoluir portas, né? Abrir portas não só aqui no Brasil, mas também em Portugal, que é o país onde eu trabalhei muitos anos. Mas ainda não, mas eu vou buscar fazer isso sim. Murilo Galati, está aí. A história, principalmente no campo acadêmico, né? Sensacional, realmente, a busca incessante pelo conhecimento, aquela coisa, né, que está sempre à procura de aprender, especialmente também, que o Pedro disse, Galati, do curso EFA, né, que aí é uma testemunha, enfim, que a gente ouve tantas pessoas falar do curso EFA e ele comprovou realmente o diferencial, um divisor de águas na vida de qualquer amante do futebol, pessoa que quer trabalhar realmente no meio do futebol, principalmente na área técnica. Murilo Galati. Eu particularmente sou fã, né, de pessoas que buscam o conhecimento sempre, pessoas que estudam, que vão atrás dos objetivos por meio dos estudos, né? Eu gosto muito de pessoas assim, me identifico bastante, sempre que posso, estou fazendo um curso online, presencial, curso de um dia, de uma semana, não interessa, todo conhecimento é bem-vindo, né? Eu falo assim, se você faz um curso e você aprendeu tudo, ótimo, é novidade. Se você fez um curso e você sabia tudo, ótimo também, você está atualizado. Você sabe o que está acontecendo, então, informação nunca é demais, né? E parabéns, Pedro, aí, pela essa busca e por estar sempre buscando o conhecimento. Em cima do que você falou, Pedro, eu faço duas perguntas para ter uma resposta só, né? Que eu acho que consigo casar elas. Uhum. Você fez o curso, já teve a oportunidade de ser treinador, auxiliar técnico, você falou aí. Você tem pretensão de ser treinador de verdade um dia, estar ali na beira do campo, numa equipe profissional? E até onde, eu falo porque eu tenho algum conhecimento em relação a isso, até onde vai atrapalhar a sua carreira de treinador com a sua profissão de agente? E nós sabemos que, em alguns casos no futebol, o pessoal já não gosta muito disso. Alguns times sabe muito bem do que eu estou falando, né? Não precisa de eu ficar explanando as coisas aqui desse jeito. Mas, assim, muita gente não vê muito legal o agente ser treinador e o treinador ser agente, porque na cabeça de muitos isso vai favorecer os seus jogadores, você vai querer colocar só os seus para jogar,
o que acaba atrapalhando um pouco essa profissão dupla dentro do futebol. Não, legal, bacana. É uma pergunta boa. E muita gente não sabe, mas não pode, né? A FIFA não permite um treinador ele ser empresário de futebol. Ou ele é uma coisa ou ele é outra, né? Perfeito. E quando surgiu essa possibilidade, lá atrás de seguir carreira como treinador, eu estava bem focado aqui em trabalhar no Figueirense, que é o clube que a gente estava conversando. E com essa questão da agência aí de atletas, para mim ser sincero, assim, ó, eu ainda estou um pouco em dúvida. Por quê? Porque eu gosto muito de estar no campo, eu gosto muito de dar treino para os atletas aqui da nossa escola, do nosso projeto. Hoje nós temos um projeto aqui bem sólido, né? Nós disputamos aqui hoje contra Figueirense, Avaí, né? 2 anos seguidos a gente vai para a final contra o Avaí, sub-10, sub-11, sub-13. E a gente tem feito um grande trabalho aqui, um trabalho bacana, né? Pela escolinha, Pedro? Pela escolinha. Pela escolinha. A gente, ano passado, perdemos para o Avaí na final sub-11. E hoje no Avaí nós temos vários atletas. O Avaí ainda quer alguns atletas do nosso projeto, né? É um projeto bacana, onde tem toda a estrutura. A gente fornece toda a estrutura para os treinadores, para os atletas, né? Tem atletas aqui que é bolsista, não pagam nada, mas a maioria paga, né? Mas, assim, sinceramente, tem dia que eu falo, não, vou sair do campo, não quero mais dar treino, realmente agora eu vou seguir minha carreira de agenciamento de atletas. Mas quando eu chego lá para dar assistência para os treinadores, aí daqui a pouco o treinador está dando treino lá, eu já começo a orientar, já começo a entrar no campo, já começo a dar o treino, então aí eu sinceramente ainda não sei. Os pais me cobram, né? Às vezes, os atletas próprios, o nosso sub-16 aqui hoje estava treinando e, poxa, tem que estar mais com a gente. Pô, o amistoso passado a gente sentiu falta de você. Então fica nessa. Aí eu fico pensando, pô, cara. Aí o pessoal da empresa que é a Art Soccer, né? Que é a empresa que a gente agencia os atletas. Pô, cara, tem que sair do campo, vem logo com a gente. O meu nome não vai no contrato da empresa, né? Até alguns pais dos atletas que são agenciados, eles perguntam por que seu nome não vai no contrato da empresa e tal. Eu falei, não, porque ainda estou na dúvida, não sei se eu vou ser treinador, se vou ser empresário e tal. Mas tá ligado ao futebol, o importante é estar ligado. Sim, mas, sim, assim, com certeza. A FIFA não permite, hoje a FIFA não permite. Se eu tiver hoje credenciado ali na CBF e se eu for, por exemplo, aparecer numa súmula como treinador, eu posso ser até banido, né? Então... é uma coisa ainda que tá... Mas ainda eu não sei, sinceramente eu não sei para que lado eu vou. Eu te entendo bem. Esse tal do futebol, de uma vez que entrou, nunca mais sai, né, Pedro? É uma paixão, né? Isso aí, cara, eu adoro. Ainda mais criança. Pô, o Vitor trabalha com criança, ele sabe o que eu tô falando. É bom demais, cara. Pô, você recebeu um carinho, você recebeu um elogio. A criança... eu falo que a criança... né, eu sou educador físico, né? Professor de educação física, trabalho como profissional, futebol de base, escolinha, escola particular, enfim, de tudo. E eu falo que a criança e o idoso, eles são o público mais fiel, né? Que te fala a verdade e que gosta. Se gosta, gosta. Se ele não gosta, ele não gosta. Então, realmente, a criança tem esse lado mesmo. Pedro, então, para passar a bola para o Vitor, eu deixo espaço para você. Pode divulgar a sua escolinha, onde fica, como é que faz para se inscrever, como é que faz para cadastrar na escolinha, para fazer uma avaliação. Deixo a porta aberta para você aí. Não, bom, então, a nossa sede aqui em Florianópolis, né, nós temos duas escolas aqui hoje, uma na Palhoça, que é uma cidade que é bem próxima a Florianópolis, e a nossa sede que fica na capital, né? Hoje nós temos aí 3 anos e meio de projeto muito, muito, muito grande, um projeto onde, como eu falei, nós podemos usufruir de tudo que é ligado ao esporte. Infelizmente ainda a gente não tem um clube para disputar divisão de acesso aqui no Campeonato Catarinense, nós só disputamos campeonatos até o Sub-15, com o Figueirense, com o Avaí, mas a nossa intenção mais para frente sim, quem sabe se tornar um clube. É um gasto, mas a gente tem essa intenção, né, divulgar, trazer mesmo atleta de fora. Hoje a gente conta com pessoas que cuidam tanto da parte administrativa, da parte financeira, da parte de coordenação de campo, que sou eu,
né? Temos 4 treinadores no projeto e redes sociais tem todas. Eu acho que para me divulgar para São Paulo assim, tem a EA Sport em Brasil, que é o nosso Instagram e o nosso Facebook, nosso telefone, Esportes. A EA Sport em Brasil, EA Sporting em Brasil. Legal. É o nosso Instagram. E ali mesmo pelo Instagram já dá para entrar em contato com a pessoa responsável pelas inscrições, né? Enfim. Então é isso. Legal. Então, quem quiser, quem se interessar, tiver um garoto bom de bola aí, uma escolinha, um pai que acha que o menino tem futuro, tá aí, a oportunidade está aberta. Pedro Silva falando aqui com a gente. Bola para Vitor Minatel. Então, Pedrão, eu tava vendo você falando da escolinha aí. Para abrir uma escolinha do Sporting, é franquia normal? Você tem que fazer uma parceria? Como que funciona para você abrir uma franquia do Sporting? Olha, o Sport eles trabalham um pouco diferente, né? Franquia, não sei como é que funciona. Eu acho que eles buscam muito a questão assim, dos parceiros, ex-atletas, eles oferecem muito, né? Aqui no Brasil tem 3 escolas, 2 são minha, e uma tem no interior aqui do Rio Grande do Sul, que é a Ivoti, que é através de um parceiro que eu que apresentei para ele, né? Na verdade era para a gente ser sócio, acabou não dando certo, mas é um projeto que está indo também bem. Eu não sei como é, para ser sincero, Vitor, eu não sei como é que funciona essa questão de franquia, né? Porque como eu sou um parceiro deles, que na verdade eles me procuraram para a gente expandir o nome aqui no Brasil. O esporte só tem escola internacional, só tinha na África, e ali mesmo dentro de Portugal. Dentro de Portugal tem bastante, se eu não me engano, são 68 escolas dentro de Portugal. E a nossa aqui no Brasil foi a primeira, né? Hoje, como eu falei, são 3. Mas, assim, eles não, as que são, assim, que nas escolas dos Estados Unidos, eu acho que eles não abrem, assim, para o público normal. E acho que tem um requisito ali que eles pedem, tem que estar envolvido com futebol. Eu acho que tem que ter, não sei se tem que ser ex-jogadores do clube, do esporte. Eu preciso até ver isso, eu não sei, porque tem alguns amigos interessados, inclusive tem um amigo no Rio de Janeiro interessado em abrir um projeto desse lá. Como eu falei, é um projeto muito bacana, né? A gente hoje pode usar todas as imagens de Cristiano Ronaldo, do Luiz Figo, que foram os maiores nomes aí do esporte. O esporte é o único clube no mundo a revelar 2 atletas que foram melhores do mundo, né? Que é o Cristiano Ronaldo e o Luiz Figo. Tomara que o Ronaldo possa voltar pro esporte, que para nós vai ser bom. Imagina ter um uma marca dessa, dele. Né? Poxa, para nós vai ser bom demais. Cara, é bacana. Você falou ali pro Murilo, ou pro Murilo ou pro Marcelo, que vocês chegam em finais aí contra Avaí, contra Figueirense. Cara, quando eu vejo você falando isso, eu vejo que o projeto é bom mesmo. Porque hoje eu trabalho na Internacional de Limeira e a gente sempre bate contra os grandes ali no Campeonato Paulista. Porque hoje o Sub-13 do Campeonato Paulista, na minha percepção, é o campeonato mais disputado do Brasil. Porque como não tem o Campeonato Brasileiro nem nada, e o Campeonato Paulista é uma grande vitrine, é um dos mais disputados do Brasil. E nesses últimos, tirando esse ano de pandemia aí, 2020, eu não sei se vai ter 2021, nesses últimos 3, 4 anos, eu cheguei em 2018. A gente perdeu para o Palmeiras e em 2019 a gente perdeu para o Santos, que são grandes equipes. Cara, e quando eu vejo você falando que vocês sempre chegam batendo lá contra times grandes, como Avaí e Figueirense, que são times de ponta aí em Florianópolis, qual que é o... Como que eu posso falar para você? Como que vocês fazem... O que vocês fazem, né? Para vocês chegarem até lá e tentarem bater contra esses times aí. Qual que é o projeto de vocês? Como que é o treinamento? O treinador seus tem que ter já a licença... Eles têm a licença C, né? Que é de escolinha. Para ter a licença C. Fala para nós aí, como que é esse projeto aí para vocês chegarem mesmo e bater nos caras lá para chegar firme? Então, Vitor, aqui todos os treinadores que estão com a gente aqui no projeto, todos eles que nós contratamos, que estão aqui hoje, a gente passa para eles a maneira que o esporte trabalha, até porque o diretor ele vem uma vez por ano aqui no projeto, ele vem acompanhar os treinos, vem ver o desempenho dos treinadores, né, dos atletas, ver como é que está sendo feito todo o processo. Eles pedem para usar toda a metodologia, mas é impossível, a gente não consegue usar toda a metodologia que eles usam hoje na base, né?
A gente sabe que não vai ser possível fazer. Não tem? A gente tem um trabalho específico que eles passam para a gente, tem. Né? Uma coisa que eles pedem é sempre 2, 3 treinadores por turma, né? Por categoria, no caso, junto com o treinador de goleiro, enfim, aquela equipe que precisa ter, né? É claro que hoje nós somos uma escola, não somos um clube ainda que tem médico, fisioterapeuta, mas a gente tem parceria com essas empresas, mas é fora da escolinha. Mas é uma metodologia que eu tento passar para eles, né? Mas eu deixo bem claro que eles podem ficar à vontade para fazer o que acharem que deva fazer, né? Claro que não vai chegar ali, pegar uma categoria sub-16, colocar uma bola e os caras fazer só bobinho, né? Tô dando um exemplo, claro. A gente tenta manter aqui um trabalho por idade também, né? A gente tem que 4, 5, 6, 7, 8, a gente faz um trabalho específico com essa turma, que é um trabalho bem lúdico, é um trabalho onde ele bastante com bola, bastante mesmo com bola, bastante brincadeira. Os professores, eu tenho um professor específico para essa turma, ele gosta de trabalhar com essa idade, é um trabalho específico que a gente faz, que até mesmo o esporte sempre pede, para fazer um trabalho bem lúdico, bem específico, mas sempre com bola. Todo trabalho que a gente faz com essa idade dos 4 até os 8 anos é bastante bola e muita brincadeira, muita brincadeira. E aí 9, 10, 11, 12, a gente já faz um trabalho um pouco mais ali, voltado mesmo ali para aprender alguns aspectos, mais um trabalho técnico, né? Um trabalho mais assim específico que a gente usa bastante com eles aqui, bater com o pé direito, com o pé esquerdo, que é importante para a gente, que a gente pede para eles aqui. Sabe que a molecada hoje, eles só querem saber de jogo, né? Só querem saber de coletivo. Então, se coloca um trabalho específico ali, de trabalho de passe, esquerda, um trabalho técnico, faz trabalho técnico em 20, 30 minutinhos, cara, a molecada, eles ficam tudo reclamando, tudo chiando. Só vai fazer isso, Mas a gente mantém o foco, a gente mantém ali o objetivo, né? De fazer mesmo um trabalho específico. Aí, 13, 14, 15, já é um trabalho mais tático, a gente leva para o campo, mas um trabalho voltado também para a parte... Nada também esquecendo a brincadeira, a gente deixa também à vontade, é um trabalho também, às vezes... Porque são crianças também, né, cara? Claro, né? Não muita pressão. Uma coisa que a gente faz aqui com os pais, a gente não permite os pais colocarem pressão nenhuma nas crianças nos treinos, a gente tem um respeito muito grande deles aqui. Poxa, isso é uma coisa que a gente, nesses 3 anos e meio, graças prioriza a Deus... muito. Cara, muito, a gente, como se fosse uma família mesmo, a gente dá abertura para os pais conversarem, a gente sabe que tem reclamações, que é normal, mas nada do pai interferir mesmo ali, o meu filho, você vai ter que fazer isso, não. Uma coisa que eu deixo bem claro é, quando o treinador estiver falando, estiver orientando, deixa o treinador falar, deixa orientar. Não gostou? Depois do treino, vem, conversa com o treinador, conversa comigo, no caso o coordenador, conversa com as pessoas responsáveis pelo projeto. Mas esse é um trabalho que a gente vem fazendo, e aí com os resultados, com também também surgiu essa opção de levar os atletas para fazer a avaliação dos clubes, aí foi chegando atletas com muita qualidade, veio atletas de Avaí. Hoje nós temos 2 atletas aqui do Avaí, que eu estou levando até para o Cruzeiro, né? 2006, atletas com muita qualidade. Então os atletas vêm procurando, a gente vai formando um time. Hoje nós temos a equipe, hoje nós temos um grupo ali de competição e um grupo mais voltado para a escolinha, né? Um grupo mais de iniciação. Aí foi quando a gente começou a formar esses grupos, esse time forte mesmo. Já ganhamos uma final do Avaí, já perdemos 2, é claro. Se tratando de um clube, ele vai ter sempre vantagem. Ele vai ter sempre vantagem em cima da escolinha. Mas, cara, é frente mesmo. O Figueirense, cara, nem lembro como foi o Figueirense, a última derrota nossa pro Figueirense. Figueirense faz tempo. E hoje nós temos atleta tanto no Figueirense como no Avaí. Você tem atleta lá no Criciúma? No Criciúma não tem. Tá. Eu tenho o Wilson lá, é parceiro nosso também. Ele é coordenador agora lá da... Gerente, não sei se ele virou gerente coordenador. Ele estava no Sub-20, treinador do Sub-20. Ele tem uma parceria com a gente aqui também. Nós temos uns atletas lá no Criciúma. Pô, bacana. Criciúma é um grande clube aqui, cara. É um clube muito respeitado. Caiu agora, né? Mas é um clube, cara... Clube que tem uma estrutura boa. Né? É o único clube aqui em Santa Catarina que foi campeão nacional, né? Eu visitei aí, a estrutura é realmente muito boa, cara. Tem o Próspera, eu quase cheguei a trabalhar no Próspera, por causa da pandemia eu acabei não trabalhando. Eu recebi o convite do presidente lá, do Durval, mas eu não pude ir por causa dessa pandemia aí, deu uns problemas, não deu certo. Mas o Próspera eu cheguei perto de ir pro Próspera aí em Criciúma também. Deixa eu perguntar para você, o Rubem Amorim,
do treinador principal hoje lá do Sport. Cara, ele é um prodígio. Eu acho, pelo pouco que eu vi, ele deu, se não me engano, 10 jogos pelo Braga e ele já foi contratado pelo Sport. Você já chegou a enfrentar ele? Já chegou a conhecer? Porque ele é um prodígio lá no Sport, né? Cara, o Rubem Amorim é uma figura, cara. Joguei contra ele várias vezes. Cara, espetacular, cara. Até coloquei uma foto esse dia na minha rede social ali, dando os parabéns para ele, né? Eu acho que ele não tem Instagram, mas mandei uma mensagem para ele depois. Coloquei ali um carrinho, dando um carrinho nele. Esse jogo ele foi até expulso. ele pisou na minha perna, ele estava no Benfica. Jogou muito no Benfica. Ele jogou muito no Benfica. Mas aí acho que apareceu algumas lesões de joelho, tornozelo, não lembro. E ele acabou tendo que abandonar um pouco a carreira mais cedo. E acho que o primeiro clube dele foi o Casa Pia, que é um clube ali, acho que é ao redor de Lisboa, se eu não me engano, Casa Pia. Sim. E do Casa Pia, acho que ele foi pro Braga direto, foi. O Sport pagou 10 milhões de euros nele, cara. Eu acho que ele passou nas categorias de base do Benfica, se eu não me engano. Do Benfica, não me recordo, não sei. Depois ele foi pro Braga no principal, aí já foi pro Sport. Pelo que eu dei uma olhada ali, se eu não estiver enganado. Cara, ele é um prodígio, pô. Ele é um grande... Não, cara, assim, esse cara... O Sport tem que fazer uma estátua pra ele ali, cara. 19 anos sem ganhar um título. 19 anos, cara. O cara chegou ali com o time... O Sport não é um timaço, né? Muitos atletas da base. Sim. E, cara, pegou o jeito dele ali, ele colocou a maneira dele trabalhar, de jogar. Os atletas pegaram aquilo dali, muitos atletas da base. Quando ele foi contratado, ele foi muito criticado, né? Pô, o Sport pagou 10 milhões num treinador que não era nada ainda. Tava começando uma carreira. Imagina você pagar 10 milhões de euros num treinador. E olha o resultado que ele deu, né? Então, cara, foi uma aposta num tanto duvidosa, mas deu resultado, né? Um cara hoje o cara manda no Sport, né? Eu conversei na semana passada logo o dia seguinte ali, eu dei entrevista para Sport mesmo, que é a TV lá do Sport. Eu dei entrevista para eles e todo mundo ali, cara, maravilhado com ele. É o cara que foi ídolo no Benfica, hoje é um dos maiores ídolos da história do Sport, né? Campeão, 19 anos sem ganhar um título. Na época do Jorge Jesus no Sport, montaram um timaço. O Sport chegou a estar 9 pontos na frente do Benfica e não conseguiu ser campeão com o Jorge Jesus. E chega o Rubem Amorim, né, com a desconfiança da torcida, por ter jogado no Benfica, que é o maior rival do Sport. E o cara conseguiu um feito desse aí, sem dúvida vai ficar para sempre na história do Sport. É um baita, mas baita feito mesmo. Eu dei uma olhada no currículo assim, pequeno que ele tem, perto de vários outros treinadores. O cara conseguiu fazer muita coisa em pouco tempo. Os números dele são excelentes, cara. Excelente. Eu gostei muito do currículo dele em tanto pouco tempo. Eu preciso falar uma resenha para você. Em off eu falo, que vem lá do futebol português, o que aconteceu comigo, cara. Depois eu falo em off. Marcelão, solta aí. Mas em off, Minatel, não pode adiantar nada. Agora eu fiquei curioso também. Cara, eu vou falar aqui. Eu tive... esses meses atrás, um cara lá, um número estranho, né, ligou para mim. Falei, oxi. Aí atendi, uma voz meio de português, né, um sotaque português. Aí beleza, fui conversando com o cara, eu achava que era trollagem. Aí o cara começou a falar que ele era do Benfica, que estava atrás de captação, de scouts, né, aqui no Brasil e tudo mais. E o cara foi falando, e eu achava que era trollagem, porque eu falei, o cara não vai ligar do Benfica do nada pra mim, né, mano? Eu entendo. E eu fiquei abismado com isso aí. E eu fui levando a conversa, só que eu acabei, tipo, não levando a sério. Eu fui respondendo o que ele foi falando, mas eu acabei não levando a sério. Aí ele falou, suas pretensões são ser treinador? Eu falei, não, ou scout. Eu falei, ser treinador, não é pra mim ser scout. Eu ainda consigo... algumas coisinhas, mas eu ainda... Meu foco mesmo é ser treinador. Aí eu fui levando, acabou, né? Aí o cara passou o nome dele tudo pra mim e eu não tava acreditando que o cara era do Benfica. Eu já tinha mandado um currículo há quase um ano atrás lá no Benfica. Eu tinha mandado por e-mail. Aí dali a pouco, cara, eu fui pesquisar o nome dele e realmente era o analista de desempenho do profissional lá do Benfica. Ele tava procurando o scout aqui no Brasil. E eu tenho vários amigos em Portugal. Eu tenho vários. Eu achei que era uma trollagem, um português, um cara...
Aí eu pensei, mano, peraí. Português não faz trollagem, não. Quem faz trollagem é brasileiro. Aí eu mandei mensagem pro meu amigo, ele trabalha lá nas escolas do Benfica. Aí ele falou, cara, ele realmente, o cara trabalha aqui e tudo. Troquei ideia com o cara. Aí ele falou que depois eu poderia mandar mensagem para ele e tudo mais, só que eu mandei e não respondeu. Mas, cara, acho que eu perdi uma oportunidade muito por não ter levado a sério, velho. O cara ficou chateado, pô. Português é assim, viu? Português é, cara, você não confiar, desconfiar dele é. Pô, eu esqueci o nome dele. Cara, mas foi. Não, mas manda o currículo pro esporte, cara. Manda pro esporte que você vai trabalhar no grande clube. Não é Benfica, não. Esporte eu gosto. A camisa mais bonita pra mim de Portugal é do Esporte. Eu gosto muito daquele verde listrado assim. Gosto muito. Show de bola. Continua aí, Marcelão. Aliás, Pedro, tu sente falta ainda da vida de jogador, assim? Tu sente falta daquela rotina de ser jogador de futebol? Sinto, cara. Sinto. E agora eu vi o esporte comemorando o título, né? Claro que eu não me imaginei lá, mas deu aquela saudade, assim, de quando jogava. Assim, eu não é que eu não estava preparado para quando eu parasse de jogar, né? Mas para mim, quando eu parei de jogar, foi muito de repente, assim. Eu tava no meu último clube, foi o CSA. Quando eu recebi a proposta para ir para Portugal, eu tava no CSA e tava recebendo algumas propostas do futebol nordestino, até para continuar no CSA, mas, cara, dos clubes que eu joguei no Nordeste, poucos que me pagaram certinho. Então, eu já tava meio que desiludido, já tava meio com vontade mesmo de parar, né? E também eu tava viajando muito, já tava começando a morar sozinho. E foi quando eu recebi essa proposta. E foi assim, uma coisa, sabe, 2, 3 dias eu decidi, vou parar de jogar e vou para Portugal, vamos. Então, foi meio que... Não foi um baque porque eu continuei trabalhando no futebol, né? Não, ao contrário de alguns, às vezes param, não tem a oportunidade de continuar trabalhando no clube, não tem uma oportunidade. Eu acho que acaba atrapalhando um pouquinho nesse sentido, né? Eu não, eu já continuei trabalhando, já continuei no campo, dando treino. É claro, pô, cara, meu primeiro mês como auxiliar técnico eu achava que estava jogando ainda. E faltava um, eu entrava eu fazia o treino na poste de bola, faltava um, eu queria participar. E depois que eu fui me ligar, pô, peraí, eu não sou mais atleta, eu sou auxiliar técnico. E o treinador lá em Portugal, é engraçado porque o treinador, ele passa pro auxiliar técnico para fazer os treinos, né? Ele vai ali de fora do campo e vai orientando, não, faz assim, mas quem dá os treinos é o auxiliar técnico. Então eu ficava ali dando o treino e tal, e o treinador sentado no banco, conversava com o presidente, com o investidor do clube, né? O clube tinha um investidor nessa época, ainda tem, né? Que ele foi meu empresário, hoje é o dono do Portimonense. E aí, pô, o treino rolando, daqui a pouco eu entrava na finalização, e o treinador acabava o treino, falou, Pedro, não evita participar do treino e tal, não sei o que, a imprensa tá aí, e eu nem me ligava. Mas eu às vezes, sim, dá saudade. Eu ainda jogo aqui um futebol 7, que é muito, muito forte aqui em Santa Catarina. Mas, cara, quem gosta não tem como, né? Eu sou apaixonado por futebol, cara. Qualquer jogo que tá passando na televisão, eu tô assistindo, ainda mais agora com essa nova função aí. Pô, o que eu recebo de vídeo de atletas, eu assisto todos. Então o cara pergunta pra mim, esse dia um cara mandou um atleta pra mim de 10 anos, moleque bom, cara, bom. Aí o cara mandou, mas você vai ver? Eu falei, vou. Mas promete pra mim, vou ver, cara, o pai do menino. Aí eu vi. Aí depois do outro dia ele mandou mensagem, aí, cara, você viu o vídeo do meu filho? Vi. Viu nada? Que isso, viu nada? Você viu aquele gol que ele fez de direita? Eu falei, não, amigo, ele não fez gol de direita. Não tem nenhum lance que ele fez gol de direita. Ele fez gol só de esquerda. Ele fez 3 gols de pênalti no vídeo que você mandou. Ele fez um gol de escanteio olímpico, não foi? Aí o cara, pô, cara, que isso, você viu mesmo? Falei, claro que eu vi, eu vejo tudo, cara. Às vezes tem um menino mandou um vídeo pra mim, cara, coitado. Não vou falar de onde que é, mas mandou um vídeo de 10 minutos, cara, tadinho. Ele pega na bola 2, 3 vezes, o bichinho, pô, fiquei com pena. Mas enfim, cara, tipo, eu fiquei 10 minutos ali tentando ver alguma coisa e eu falei, pô, o moleque tocou na bola 3 vezes, tadinho, cara. Não tinha jeito, né, Pedro? Não, eu falei, pô, cara, você não tem outra coisa aí não pra você mandar que apareça bastante você e tal? Ele é mais como? Eu falei, cara, assim, ó, e moleque mais velho, né? Mas, assim, vídeo mesmo que apareça você, aparecer mesmo no vídeo, fazendo um passe, fazendo alguma jogada e tal. Mas cara, é bom, cara, futebol é... E Pedro,
Essa questão dos meninos, eles conseguem entender taticamente o jogo? Ou vai muito no improviso, na técnica? Qual a tua opinião sobre isso? Eu acho que aí vai a questão da preparação, né, do treinador, né? Tem a questão também da transição, né? Aqui em Santa Catarina o futsal é muito forte, nós temos muitos atletas aqui do futsal, que ele vem do futsal pro fut7, do futebol 7 pro campo 11, né? E assim, eu vou te falar, cara, esse que faz a transição, eles ficam totalmente perdidos. Não sabem a questão de posicionamento, ainda tem dúvida na posição que vai jogar, se é lateral, se é zagueiro, se é meia. E às vezes eles perguntam pra gente, o professor, tu acha que eu jogo aonde? E aí até a gente explicar. E outra, tem um problema muito grande nessas idades, porque nenhum deles quer ser zagueiro, nenhum deles quer ser lateral, ou é meio campo ou atacante, né? E goleiro então nem se fala, né? E assim, pra gente colocar na cabeça dele, cara, a tua característica é jogar zagueiro. Mas assim, não, mas eu vou ficar muito longe do gol. Não, cara, mas a tua característica é essa. Eu tenho um menino aqui na escola que ele é zagueiro, ele joga no Avaí e tá aqui comigo, né? Um atleta nosso, muito bom. No Avaí ele joga de zagueiro. Só que aqui o pai já falou pra mim, Pedro, eu quero que ele jogue de atacante aí. Eu falei, cara, mas você vai confundir a cabeça do menino. Você quer... No Avaí ele joga de zagueiro e aqui comigo ele joga de atacante. Nossa. Não, sim, porque eu quero ir próximo do gol. Então, e é o pai. Tá atrapalhando ele. O menino não quer. É um grande problema também nos projetos, tá? De escola. E também sabe disso. São os pais, não são nem os atletas, são os pais. Inclusive, eu lancei um livro agora, até esqueci de falar para você. Pode falar aí. Eu lancei um livro agora, o nome do livro é Filho Jogador. Tem ali a rede social, o Instagram, depois se vocês puderem entrar ali para ver. O nome Entre na rede social é Filho_Jogador. É muito bacana o livro. Esse livro ali, a gente acabou de fazer lá agora, a gente lançou agora. Esse livro é exclusivamente para os pais, cara. Eu falo um pouco da minha carreira, eu falo tudo que a gente conviveu aqui na escola esses últimos 3 anos e meio, do que nós tivemos com os pais de positivo, negativo, a gente conta tudo. Então é um livro que orienta os pais, porque hoje, às vezes, não é nem o sonho da criança, às vezes é o sonho do pai que não conseguiu jogar, e ele transporta isso pro filho, né? É muita pressão. Esse menino é um caso que ele sofre muito com o pai. Ele treina em vários lugares, vários projetos, é um menino que tem potencial, já tá no Avaí, então assim, ele faz futsal, ele faz fut7, ele faz fut11, ele faz treinamento funcional, ele faz... ele faz tudo. Menino, todos os dias está no meio do futebol. Todo dia, cara. Eu não sei como esse menino ainda não estourou, não sei como ainda não teve uma lesão grave, né? Então, hoje em dia, infelizmente, eu falo aqui, cara, é impressionante o tanto que os pais atrapalham alguns filhos que tem potencial para ir bem longe mesmo, mas infelizmente... A mentalidade é a mentalidade pequena, a mentalidade frustrada, né? Que não conseguiu vingar, não conseguiu seguir a carreira, então eles colocam a pressão no filho. Então hoje a gente também está fazendo esse trabalho de mentoria, né? Esse trabalho de gestão aí de alguns pais, de alguns atletas, e a maioria deles não gostam, né? Eu sei que eles não vão comprar o livro, eu sei que eles não vão ler o livro, porque eles vão se sentir ofendidos, eles vão achar que aquilo ali é um desaforo para eles, mas não, aquilo ali é um alerta. Quanto antes eles se prepararem e ver que está atrapalhando o desempenho do filho, muito melhor. E às vezes eu já perdi atletas aqui na escola, por chegar no pai e falar, você está atrapalhando ele, deixa ele desenvolver, deixa ele trabalhar. E o cara não gosta, simplesmente tirou o filho e levou para outro lugar. Ainda mais escolinha, né? Ainda mais escolinha, né, Pedro? Quando é clube, o pai ainda baixa um pouquinho a bola. Não, quando é clube, cara, lá no Avaí esse cara nem pia. O treinador do Avaí já falou pra mim, Pedro, aqui ele nem abre a boca, se ele abrir a boca ele tá fora, nunca mais ele entra pra ver, que na verdade como ele é aberto, mas ele falou, Pedro, a primeira vez que ele abrir a boca aqui, ele tá fora, o filho dele tá fora do Avaí. Cara, eu já fui lá ver o treino do Avaí assim, ele fica sentado, impressionante, cara. Ele senta, ele não fala um ar, zero. E aqui na escola, aí tem essa questão que vocês perguntaram, né, questão do posicionamento, como que a gente faz? Vai indo aos trancos e barrancos. Eu tenho um disfarce, tá de zagueiro, vai lá de atacante um pouquinho, mas volta pra zaga, vai. Vai ficar um pouco satisfeito, mas eu não gosto de trabalhar assim, não. Eu tenho várias histórias com os pais, e que eu trabalho em clube, né? Eu trabalho em clube e eles são meio assim, eles mandam os moleques falar, eles nem têm coragem. Eles mandam os moleques, entendeu? Nossa, eu fico... Porque tem pai que chega assim, chega no moleque, vamos supor, vai jogar contra
o Velo Clube aqui em Rio Claro, aí o caminho inteiro o pai vai falando, pô, você tem que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí o moleque chega em mim e fala, meu pai falou que não é pra mim fazer isso, que é pra fazer aquilo. Ô, rapaz, isso me dá uma raiva. Depois do jogo eu chego no pai, a gente tem sempre uma reunião que é sempre, tipo, praticamente quase todo mês, sempre batendo nessa tecla aí, entendeu? Mas essas histórias aí é muito, muito boa, cara. Cara, é complicado demais, cara. Cara, Mas tá louco. é a vida, né? É a vida. Marcelo, desculpa aí, pode continuar. Não, Minatel, que isso. Eu ia passar até a bola para o Galate agora, essa questão de treinador, porque muitas vezes, Galate, o treinador funciona ali como um pai também, né? Tem um pai, né? O pai mesmo, com a pressão externa, né? Tentando influenciar lá o garoto, falando com o jogador, e o treinador tem que ter um jogo de cintura para tentar administrar até a gestão das pessoas, né, Galate? Sem dúvida alguma. É importantíssimo a pessoa que tem a intenção de ser treinador um dia, ou até mesmo auxiliar técnico, que faz parte da comissão ali diretamente, entender um pouco de gestão de pessoas, né? A gente debateu várias vezes aqui com outros convidados. O futebol tem 25 atletas, cada um de um lugar diferente, cada um de uma cultura diferente. Um aprendeu com o pai uma coisa, outro aprendeu com o pai outra coisa. Enfim, então, a paciência é uma virtude, né, de um treinador. O jogo de cintura e a gestão de pessoas, eu acho que é o principal aí para poder ter um grupo, como diz no futebol, um grupo nas mãos, né? O treinador tem aquele grupo nas mãos, aquele pessoal que realmente joga por ele e faz de tudo por ele. Pedrão, sem estender muito, né? Já estamos aqui extrapolando um pouco até, pelo papo é muito bom, o tempo passa, a gente não vê, né? Essa é a verdade. Muito obrigado pela participação, te agradeço mesmo de coração, tirar esse tempo para a gente. Muito sucesso para você na sua carreira, seja ela de treinador, seja ela de agente, seja ela onde você escolher, e que a gente vai acompanhar seu trabalho mais ainda daqui para frente. Parabéns pela sua carreira de atleta, jogando por vários clubes fora do país, no Brasil. E fica o meu abraço a você aqui, mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Poxa, foi muito bom. Bate-papo sensacional. Obrigado mesmo de coração. Sabe, quando precisar, estamos aí. Sem dúvida. Valeu. Vitor. Obrigado, Pedro. Cara, foi uma satisfação enorme você ter aceitado. Você faz parte aí agora do YouTube. Então, eu quero só agradecer, tá? A resenha foi boa. As suas histórias são... Cara, você já realizou muita coisa na sua vida. E eu só desejo que você realize mais e mais. Se for para ser treinador, que seja. Se for para ser empresário, agente, que seja. E que você continue nesse caminho aí, cara. Eu desejo sempre muita felicidade para você. Que você realize seus sonhos. E obrigado por estar aqui, viu? Valeu, Vitor. Eu que agradeço, amigo. Poxa, como eu falei, foi muito bom. Espero que tenha corrido bem aí, né, para todos que estão assistindo, que vão assistir. Obrigado mesmo pelo convite. Quando precisar, já sabe, pode chamar. Estaremos aí à disposição. Fechou. Marcelão? Então, agradecimentos aí ao Pedro, nosso convidado do nosso podcast Gol Olímpico no YouTube. Faço as minhas palavras a do Vitor Minatel, também do Murilo Galati. Agradecimento especial de coração. Muito obrigado por aceitar o convite aqui do podcast da equipe do Gol Olímpico. E é isso, caras. Encerrando aí nosso segundo episódio aí no YouTube, nosso canal no YouTube. Portanto, curta, compartilha, comente, deixa a sua opinião. Não é isso? Vitor Minatel, muito obrigado. Aliás, Vitor Minatel, como é que está o TikTok, as redes sociais do Gol Olímpico? Cara, o TikTok a gente já está batendo aí 50 mil seguidores. A gente está crescendo bastante no TikTok. As entrevistas vão começar a entrar aí do YouTube para o TikTok, então fiquem ligados. Os cortes pequenos aí para quem tem preguiça de ficar escutando, né? Vendo a entrevista completa, pelo menos tem os cortes pequenininhos que lá no TikTok vai ter à disposição para vocês ouvir a resenha rapidinho. Beleza? Então, 50 mil seguidores. Quero agradecer a todo mundo que está nos seguindo no TikTok e um grande abraço.
Muito bem. Valeu. Então é isso, meus caros. Muito obrigado, Pedro, Murilo Galati, muito obrigado, Vitor Minatel, muito obrigado, Gabriel Galati, na coordenação das redes e mídias sociais do Olímpico. Nos vemos na próxima semana aqui no YouTube. Não é isso, pessoal? Um abraço a todos. Até a próxima. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço. Um abraço.